Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Barros e quero gravar aqui a parte número 2, cujo título, o assunto, o contexto é bem polêmico, né, no mundo todo, no mundo inteiro. E eu gravo aqui da forma mais simples, eu não tenho câmera. Se alguém sentir de Deus de doar uma câmera para mim, pode doar, não tem problema não, tá? Então não tem como a gravação ficar muito boa. Eu gravo aqui no celular, Android, né? Não é nem uma Apple, mas da maneira simples, mesmo sem poder editar, eu faço as minhas gravações aqui. E hoje, a parte número 2 sobre o dízimo. E ao final, eu quero fazer uma oração por todos vocês, tá bom? Mas antes eu quero pedir a vocês para se inscreverem aqui no meu canal do YouTube. Se inscrevam, cliquem no sininho, compartilhem. E é fundamental também você comentar, você fazer comentários, para que possa crescer o meu canal. É muito difícil a gente conseguir fazer crescer um canal no YouTube, que mesmo as pessoas as pseudos, que gostam da gente, às vezes elas não se inscrevem. Então peço a você, me ajudem aí. A você, quer dizer, me ajude aí. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar você. Tá bom? E se prepare, coloque um copo com água aí. Coloque a peça de roupa, a chave, o documento, um objeto, que ao final eu quero orar por você. Ok? Mas vamos lá. Vamos iniciar a parte número 2 sobre o dízimo, né? Deixa eu baixar um pouco o volume aqui do fundo musical. Dízimo. Bom, eu falei no primeiro vídeo, expliquei o que é dízimo, né? No hebraico, mazazakas, que significa a 10ª parte. Vamos lá. Hoje eu quero ler aqui Malaquias, no capítulo 3, versículo 7 a seguir. Desde os dias dos vossos pais, deixa eu me levar, essa Bíblia aqui é a mais velhinha que eu tenho, porque eu gosto dela, tem outras novas ali, mas eu gosto dela. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Verso 8. Roubará o homem a Deus? Veja que está na interrogação, uma pergunta. Aí vem a resposta. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Aí vem a resposta. Nos dízimos e nas ofertas. Tem versão que diz ofertas alçadas. Depois eu falo o que é. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção, sem medida, e por vossa causa repreenderia o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos lá, meus amigos. Deus está falando aqui sobre dois detalhes.
os quais ele colocou em seus mandamentos, em seus decálogos. Dízimos e oferta. O dízimo eu já expliquei, mas azar, 10ª parte. O dízimo é no imperativo, ou seja, é uma obrigação dos filhos de Deus, independente da religião. É no imperativo, ok? Porque é uma obrigação. Não que Deus nos obrigue a dizimarmos, mas está no imperativo porque é uma ordem de Deus. Obedeça quem queira obedecer. Se não quiser, o problema é dele com Deus, né? E a oferta? A oferta já é no imperativo, ou seja, oferta é voluntária. Oferta, você oferta a Deus o quanto você quiser. Como nós vimos a história de Caim e Abel. Um ofertou a Deus o melhor do que ele tinha, e o outro ofereceu a Deus aquilo que era irrelevante para ele e para Deus, de qualquer maneira. Mas essa é a diferença entre dízimo e oferta, imperativo e interativo, ok? Mas eu acabei de ler aqui, Malaquias capítulo 3, do verso 7 ao verso 12, né? Quando Deus usou o profeta Malaquias a falar com o seu povo, foi exatamente porque digamos, esse ritual já estava no esquecimento. O povo já não estava mais praticando isso. Agora alguém diria, como eu ouço, já vi muitos pastores aí, teólogos, alguns miseráveis aí, dizerem que o dízimo já caiu em desuso. Como é bem amplo, vamos ficar nesse contexto aqui hoje no Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo. Quando caiu no desuso, o povo tinha se afastado de Deus, foi quando Deus falou, desde os dias, por exemplo, aqui na Malaquias, capítulo 3, versículo 7, a epígrafe, para quem não sabe, é o título da mensagem. O povo tem roubado a Deus. Agora eu lhe perguntaria, é possível roubar a Deus? É claro que, no contexto jurídico, como entendedor do jurídico que sou, existe a diferença entre roubo e furto, né? O furto é quando a pessoa é uma apropriação indébita. O roubo é quando a pessoa toma de forma agressiva, né, armada com qualquer tipo de arma, é literalmente tomada a força da pessoa. Essa é a diferença. Mas como o tradutor aqui, João Ferreira de Almeida, não tinha esse conhecimento, ele colocou roubo, mas a palavra certa seria furto. Mas vamos lá, no popular. Tem como roubar a Deus? Dezenas de vezes eu fiz essa pergunta, muita gente dizia não, mas eu sempre respondi sim. Quando o homem rouba ou furta a Deus? Quando ele deixa de obedecer à ordem de Deus, a palavra. Ah, mas está no Velho Testamento.
Meus amigos, então tem que rasgar o Velho Testamento e jogar fora. Existem duas versões no direito que nos explica sobre isso. Duas palavras relevantes que eu vou explicar a vocês. Existe a palavra revogar e abrogar. O Velho Testamento foi revogado e não abrogado. Qual a diferença? Revogado, ele pode ser anulado 100% ou 10%, 20%. Então o Velho Testamento foi revogado. Já abrogado é 100%. Quando vem uma nova lei, um novo sistema, que anula 100% aquele texto, aquela lei. Outra coisa, o dízimo é da lei, nós vamos saber isso posteriormente. Se o dízimo é da lei ou da graça. Mas isso vamos por etapa, né? Então vejamos bem. Roubará o homem a Deus? Aí vem a resposta. Todavia vocês têm me roubado desde os tempos de outrora, dos vossos genitores, progenitores. Vocês têm me roubado. Vocês não têm sido fiéis a mim. Aí vem a pergunta, mas em que te roubamos ou furtamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Dízimo, masazá, a 10ª parte. Oferta alçada é aquela oferta voluntária, aquela que nós chamamos de especial. Pegamos o melhor e damos para Deus. E ofertamos a Deus. Bom, vou resumir aqui para não protelar aqui. Vocês têm me roubado, me furtado desde os tempos de outrora. Né? Aí Deus falou, volte, em que te roubamos? No dia de ofertas alçadas. Voltem para mim, eu voltarei para vós outros, Deus falando. Mas voltar como? Aí Deus falou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu ouvi um pregador, um teólogo dizendo que hoje não precisa mais dizimar, porque o dízimo, quando Deus o estabeleceu para o seu povo, foi para sustentar, primeiro, a tribo de Levi, que não recebeu herança quando entrou na terra prometida, as viúvas, os pobres e os desamparados. Exatamente para isso. Trazei todos os dias na casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? A casa de Deus. Embora Deus não habite em templos, né? O templo que Deus habita somos nós. E outra coisa muito relevante que eu quero frisar aqui. Uma vez eu vi uma missionária na rede social dizendo que tem que dizimar como antigamente. Mantimento, ouro, prata, etc, etc. Agora, aí eu fiz uma pergunta a ela. Minha querida, com todo respeito, a senhora aluga um salão? Vai alocar um salão para se fazer um templo, para se reunir a igreja de Cristo? Tente pagar com arroz, com feijão, com mantimento, com trigo, etc. Naquela época não sei se existia arroz, era trigo, eram outras coisas. Quando chegar a conta de luz aqui, ó, como a minha, vá onde se pague. Hoje tudo a gente paga no Pix, né? Quando chegar a conta de água, vá pagar com arroz, com feijão ou com mantimento, né? Ou o seu próprio condomínio, sei lá o que for, qualquer despesa. Vá pagar com mantimento. Você vai conseguir? Claro que não. Então, hoje, nos tempos modernos, é a moeda corrente.
moeda corrente. E como o povo dizimava de tudo, Deus falou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo serve para quê? Embora muitos venham se locupletar do dízimo e da oferta para enriquecimento próprio, usando indevidamente para viver na luxúria, que isso é pecado, isso também não concordo. Mas o dízimo é sagrado. Não tem como o pastor, o pregador, o missionário, o bispo pagar os aluguéis dos salões que são locados, a conta de luz, a conta de água, o ar-condicionado, a cadeira confortável que você sente, onde você se senta, a conta de luz, a conta de água. E outra coisa, eu sempre vivi da igreja, da obra de Deus. Mesmo me formando em direito, mesmo sendo cantor, sendo pastor, mesmo sendo escritor, eu sempre vivi da obra. Paulo diz que quem faz a obra, que viva da obra, digno ao obreiro do seu salário. Não que a gente deva ter a igreja como um cabide de emprego, mas eu não vivo sem dinheiro como você. Eu preciso comer, me alimentar. Eu preciso de um carro para me locomover. Enfim, como ser humano que sou, como o próprio Senhor Jesus. Jesus tinha tesoureiro. Ele era, cujo qual foi o Judas, foi Judas Iscariotes, aquele que posteriormente veio traí-lo. Então veja bem, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Tá? Correto? Para a manutenção da casa de Deus. Embora a igreja hoje também deveria cuidar das viúvas e dos órfãos, que a maioria não faz, a maioria não o faz, também vale ressaltar que tem muitos ministérios aí que fazem isso. Cuidam, e tem até outras obras filantrópicas além da igreja, cuidam de asilos, cuidam de pessoas que precisam, tá? Mas o dízimo, ele é de Deus, da obra de Deus. Aí, como eu estava falando, hoje Israel não tem mais o templo, não precisa disso. Mas o Israel de Deus hoje somos nós. Israel passou o tempo deles, vai voltar, isso é outra história. Agora é o tempo da igreja, da dispensação da graça. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que somos nós hoje, que aceitamos a Cristo. Somos filhos de Deus por adoção, melhor dizendo. Então hoje nós somos Israel de Deus. Quando terminar o tempo dos gentios, que somos nós, filhos, né, por adoção, aí volta-se novamente o tempo dos judeus, mas por enquanto é o nosso. E a igreja hoje, ou o templo, vive de dízimos e ofertas. Não que devamos locupletar, abusar, usar isso para o nosso próprio benefício. Temos que usar para a obra e para nossa sobrevivência e para ajudar a quem precisa. Mas a maior obra filantrópica é a obra da igreja, porque a igreja ora pelos doentes, cura muita gente em nome de Jesus, liberta viciado das drogas, dos tóxicos, do alcoolismo, das maldições, do pecado, traz a pessoa para Jesus, para Deus, traz a pessoa, leva ao conhecimento da verdade, enfim, liberta a pessoa recebe primeiro a salvação, que é o principal, segundo, ela também prospera. Por isso o dízimo é necessário. Vamos lá. Quando Deus falou, trazei todos os dízimos, aí ele falou também, vejam só, depois disso, nisso, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
e depois fazei prova de mim, ou provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não estou falando aqui de mar de rosas, nós não vivemos no mar de rosas. Enquanto aqui vivermos, vamos ter problemas, dificuldades, às vezes até financeiras, como hoje eu ainda estou passando. Porque fiquei doente, o ministério que eu pertenci me mandou embora na maior covardia, até a família me deixou e eu fiquei sozinho, estou aqui lutando, mas sou mais que vencedor porque Jesus é comigo. Mas vamos lá. O único momento na Bíblia Sagrada, o único momento, deixa eu usar essa caneta que é mais bonita, mais chique. A tinta dela acabou, então eu uso essa aqui para escrever, eu uso essa aqui para mostrar. Eu ganhei, tá? O único momento na Bíblia Sagrada, nos 66 livros, nos 1.189 capítulos e 31.175 versículos que a Bíblia contém, o único momento é aqui, ó, que Deus falou, fazei prova de mim. Quando você é fiel a Ele no dízimo. A única hora que Deus falou, você pode prová-lo. Você pode, em outras palavras, exigir de Deus a recompensa por você ser fiel. Embora não há necessidade disso, porque Deus conhece a sua necessidade e Ele é fiel, quando você é fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida. Isso no contexto financeiro. Já vi alguém falar, os pastores pregam sobre dízimo, por que só os pastores prosperam? Isso é mentira. Porque toda a pessoa que é fiel a Deus, ela prospera. Dentro do contexto dela, é claro. Entendeu? Em que ela vive. Ganhando muito ou pouco, nada lhe falta. Outra coisa relevante, importante para você saber, que a pessoa prospera, mas ela não deva fazer isso como por obrigação. Deva fazer isso por carinho, amor, dedicação, porque ela ama a Deus e pelo que Deus fez por ela. Ah, pastor, mas o meu dízimo é muito pouco, eu não posso dizimar porque eu ganho pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, se você é infiel no pouco, você não será fiel no muito. Outra coisa interessante, você conhece, deixa eu fazer uma merchan aqui, você conhece antigo Colinos, que hoje é Colgate? Segundo o proprietário já testemunhou, ele começou no começo, quando ele lançou, tá? Quando ele fundou essa fábrica, essa indústria, melhor dizendo, ele dizimava a Deus 10%. Ele prosperou tanto, segundo ele, que hoje, sabe o que ele faz? Ele doa os 90% e fica com 10%. Porque ele não precisa mais de tanto dinheiro. Além de não precisar mais de tanto dinheiro, ele não tem o coração preso ao dinheiro. Ah, mas diz não sei o que, tem que dar, não sou obrigado. Só as pessoas miseráveis, mil perdões, só as pessoas miseráveis que pensam assim, que agem dessa forma. Mas quem não é miserável, quem ama a Deus, faz por carinho, por amor. Então, trazei todos os dias, de tudo que Deus lhe der. A casa do tesouro, que hoje é a casa de Deus. Onde se reúne para buscar a Deus, para orar, para louvar a Deus, para cantar. Você vê hoje uma igreja grande, até os músicos são pagos, porque eles vivem ali da música. O guitarrista, o baterista, o contrabaixista, o tecladista, o saxofonista, até aquele que toca ali o pandeirinho, ou qualquer outro tipo de instrumento, ele vive daquilo, porque ele está ali na igreja, ele toca às vezes na reunião da manhã, da tarde, da noite, 4, 5 cultos, ele tem que ficar ali, nas vigílias. Tem igrejas que usam só um músico, né? O teclado moderno faz tudo, mas tem igreja que tem a banda, que é lindo, para louvar a Deus. Aqueles que tocam por dinheiro, é problema deles, mas aqueles que tocam por amor, mas precisam do dinheiro,
porque tem família, casado, mesmo solteiro, tem suas despesas, tem que sobreviver. Assim viviam os levitas no passado. Hoje não existem levitas, mas existem pastores, bispos, pregadores, pastoras, evangelistas que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Tem aqueles arquimissionários ou milionários que estão se locupletando da obra de Deus, mas é problema deles. Eles vão prestar conta com Deus. Agora, a maioria são pastores simples, que às vezes passam até necessidade, sabe por quê? Porque tem membros da igreja miseráveis, que não são fiéis a Deus, e por causa desse miserável, que vive reclamando e vive na miséria também, vive endividado, a igreja passa dificuldade, o pastor passa dificuldade. Quando a igreja cresce, todo mundo cresce. A igreja prospera, o pastor prospera. Isso é dom de Deus. Eclesiastes 5,19 fala isso. Riqueza e prosperidade são dons de Deus. Isso é para mim, pastor, para você, membro, para todos que creem e que são fiéis a Deus. Então Deus prometeu de abrir a janela do céu, derramar bênçãos sem medida, que dela nos advém a maior abastança, ou seja, prosperidade. Resumindo, o verso 13, todas as nações vos chamarão felizes, ou benditas ou felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vós sereis uma terra próspera, um povo próspero. Por que Israel, desse tamaninho, é uma terra próspera? Porque todo israelita fiel é dizimista. Independentemente se exista templo ou não, mas existe lá a mesquita, eles são dizimistas. Por exemplo, o nosso querido falecido, o finado Silvio Santos, por que tudo que ele colocava a mão prosperava? Porque ele, como judeu, era dizimista. Então, independente de religião, o dízimo é de Deus, é do Senhor. E nós não podemos furtar, não podemos deixar de sermos fiéis a Deus. Porque quando deixamos de sermos fiéis, estamos impedindo a nossa vida, talvez percamos até a nossa salvação, isso é outra história, e impedimos o crescimento da obra de Deus. Por exemplo, todo mundo hoje gosta de templos luxuosos, cadeiras macias. Essa aqui é a cadeira de escritório, né? Como eu sento, que eu tenho outra maior ali. Cadeiras macias, poltronas, ar-condicionado. Isso tudo é de graça? Não, tem que pagar, e é caro. Você vai comprar um microfone, é caro. Você vai colocar um som legal na igreja. Primeiro lugar, todo templo agora tem que ser acústico, para não vazar barulho. Senão a prefeitura vai lá e multa e lacra, e fecha. Você vai alugar um salão bom, é 8, 10, 15, 30, 40, 50 mil, dependendo da localidade, da cidade, do local, do bairro. Tudo que vai se fazer, ainda quando vai alugar, você ainda tem que ou conseguir até me foge o nome, ou então você dá lá 2, 3 meses de aluguel adiantado. Então como vai alugar? Como vai pregar? Ah, mas a igreja primitiva não existia. Eles não davam não apenas o dízimo, mas davam tudo. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Quem tinha 2 propriedades vendia uma e dava e colocava nas mãos dos discípulos. Tanto é que Ananias e Safira tentaram roubar a Deus, ou por causa da mentira, foram mortos por mentirem ao Espírito Santo e não ao homem. Então não vamos aqui usar de hipocrisia. Ah, mas o dízimo é da lei. Não é da lei, nós vamos falar posteriormente sobre isso. Não há tempo para falar aqui, agora, nessa gravação, mas o dízimo não é da lei. Já só adiantando um pouquinho, Abraão foi o primeiro a dizimar. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Então o dízimo é da lei? Nós vamos ficar sabendo sobre isso. Então, meu querido, minha querida, independente da sua religião, da sua fé,
Seja fiel a Deus, seja um dizimista, seja um ofertante. Tem gente que gasta milhares de reais mensal no alcoolismo, nas drogas, no cigarro. O que ele nega a Deus, ele dá para o diabo, deixa lá no boteco. Não sou contra quem beba, quem fume, quem usa baseado, ou quem cheira uma cocaína. O problema é dele. Mas ele gasta 10, 20, 30 vezes mais do que se estivesse sendo fiel a Deus. Ainda perde a saúde, perde às vezes a moral, perde a família, perde tudo por causa do vício. Aí vai dizer ainda, né? E esses pastores hipócritas, entendeu? Que pregam contra o dízimo, que o dízimo não existe mais, que o dízimo tem que ser dizimado, não com dinheiro, não em espécie. Isso é conversa para boi dormir, cara. Vai estudar a Bíblia, vai se converter. E você também que é contra, Deus abençoe você, mas eu quero que você conheça a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O dízimo é sagrado. É para o sustento da obra, daqueles que fazem a obra. Entendeu? Ah, mas Jesus não falou sobre o dízimo. Falou sim, eu vou mostrar para vocês posteriormente. Então, guarde essa palavra. Não roube a Deus, não furte a Deus. Porque se você assim o fizer, quem vai perder é você. A obra de Deus, se você não fizer isto, Deus levanta outros melhores do que você para sustentar a obra, como sempre o fez. Mas você está suscetível a perder tudo, até a própria vida. Então, cuidado. Deus é fiel, mas Deus é justiça, é justiceiro. E o dízimo, só retrocedendo um pouquinho aqui ao princípio, o dízimo é no imperativo, é obrigação dos fiéis, não que Deus os obrigue. E a oferta é voluntária. Mas tudo isso é sagrado para o sustento da obra de Deus e daqueles que fazem a obra do Senhor. Tá bom? Guarde essa palavra em seu coração. Eu gosto de rasgar o verbo, explicar, lembra daquele camarada humorista? Pelos mínimos detalhes. Sou bem detalhista. Porque temos que entender e compreender a palavra. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Então, por isso que eu estou explicando a vocês. Bom, já falei aqui mais de 30 minutos, porque não dá para explicar em 10, 15, 20 minutos. Mas eu creio que vocês estão me entendendo. E vão me entender mais, que eu vou até marcar aqui. O próximo vai ser número 3, né? Esse é o 2. O número 3, ok? Aqui é a minha gravação. Chegou o momento da oração. Já preparou tudo que eu falei, um copo com água, roupa, chave do carro, da casa. Levante a sua mão, feche seus olhos agora. Vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos através da Tua palavra que aquele que não é dizimista está roubando ou furtando ao Senhor, impedindo a sua própria vida, como também a Tua obra. Então, meu Deus, nada é feito, não podemos obrigar ninguém a fazer nada, mas é o Teu Espírito quem convence o pecador do pecado, quem convence a pessoa a dizimar, e sabemos que todas as pessoas que fazem isso, fazem por amor e são abençoadas. Aquelas que não são abençoadas, porque existe algo errado na vida delas. Então abençoa cada dizimista fiel. Aqueles que são infiéis, toque neles. Abre o coração de cada um. Seja o católico, o espírita, o evangélico, o cristão, o crente, seja lá quem for. Que ele seja dizimista lá onde ele frequenta, onde ele se sinta bem, onde ele é alimentado através da Tua palavra, através do pastor, do pregador. Deus, abençoa este lar, esta casa, esta família. Abençoa, Senhor, esse copo com água, a peça de roupa, a chave do carro, da casa.
visita os hospitais, os presídios, visita os nossos amigos e todos que irão me vir e me assistir aqui através deste vídeo aqui no YouTube ou nas redes sociais. Como ministro da tua palavra, com a autoridade a me outorgada pelo Senhor Jesus, eu uso dessa prerrogativa para abençoar a cada um, independentemente da cor, raça, etnia, posição social, independente se eles são fiéis ou infiéis ao Senhor, eu te peço a bênção sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Tome da água, vou tomar o meu suco. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Para quem quiser saber mais sobre o dízimo, tem este livro aqui, ó, Dízimo, a Arte de Prosperar. É um livro que Deus me deu. E quando eu estava trabalhando com ele na obra de Deus, vendi mais de 7 mil exemplares, 8 mil exemplares, quer dizer. Se alguém se interessar, tá? Anote aí. 21 969 22 1107. 21 969 22 1107 é o meu WhatsApp. Se alguém se interessar e quiser saber tudo, resumido nesse livro aqui, ó, tudo que você precisa saber está aqui. Eu estou apenas dando uma palhinha para vocês, mas tudo está aqui, ó. Dízimo, a arte de prosperar. É só entrar em contato comigo, ok? E pedir. Eu tenho poucos, mas assim que as pessoas começarem a pedir, Deus vai me dar condições e vou mandar fazer mais, né? A gráfica passar mais, para que eu possa enviá-los ou enviar a você, ok? Mas não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, Edson Barros. Tem vários Edson Barros aí, mas procure a minha foto, aí, clique nela, abrindo, você clica, vai aparecer inscrever-se, clica lá, estará inscrito. Clique no sininho também, e tudo que eu postar aqui vai avisar você, tá bom? Então que Deus abençoe você, que você entenda e compreenda a palavra, que você obedeça a Deus. O meu desejo é que você seja abençoado. Além da salvação, que você seja abençoado, tá bom? Independente da sua cor, raça, etnia, posição social, da sua opção sexual, procure ser fiel a Deus, que Deus é fiel. As demais coisas Ele vai acrescentar a você. Deus abençoe você, seu lar, sua família, melhor dizendo. Obrigado a todos pelo carinho, entendeu? Inclusive, se alguém sentir de Deus aí de mandar uma ajuda ao pastor Edson, que está precisando, meu Pix também é o mesmo do meu WhatsApp, tá? 21 969 22 1107. Estou parado aí uns 3 anos de pregar o Evangelho, porque fiquei doente, tive que parar. Estou recomeçando a minha vida, mas Deus tem me ajudado, até aqui não tem me faltado nada, mas estou precisando. Se alguém sentir de Deus de me ajudar, pode fazer isso, tá bom? Deus abençoe a todos, um beijo no coração. Eu vou ter que me levantar para desligar aqui, porque estou sozinho, não tenho filmadora, é apenas celular. Um abraço a todos, Deus abençoe, amo vocês em Cristo Jesus, tá bom? Até o próximo, número 3. Valeu!